A paz do Senhor a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Talmidim. O valor do dinheiro é o nosso curso e o tema de hoje, diferentes níveis de contribuição. Nós vamos aprender as formas de contribuir e o que isso ocasionará na nossa vida. Diz assim, Atos 10, 4. As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então, tudo que nós fazemos aqui no mundo natural, ele reflete no mundo sobrenatural, naquele mundo espiritual. Tudo que nós praticamos aqui, de benefício ou malefício, para as nossas vidas ou para a vida do outro, ele vai ter algum resultado no mundo espiritual que vai mudar a nossa história lá na frente também. Então, Hebreus 6:10 diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o teu nome, pois servistes e ainda servis aos seus santos. As esmolas mencionadas pelo anjo que falou a Cornélio fazem parte de apenas um dos níveis de contribuição, pois a Bíblia menciona outros níveis, o dízimos e as ofertas. Então, aqui, Malaquias 3:8. Roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que o roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, nós encontramos aqui 3 níveis de contribuição: as esmolas, as ofertas e os dízimos. E nós vamos aprender que esmola e dar aquele troquinho que a gente dá não é a mesma coisa. Esmolar não é aquela moedinha que a gente dá para o pedinte na rua. Isso não é esmola. Esmolar é você pegar, olhar para o teu irmão, ver que ele tem uma necessidade, ver que o seu irmão precisa de alguma coisa e você tirar daqui e colocar lá. Isso é esmolar. Ofertar é você trazer à casa do tesouro aquilo que vai comprar as cestas básicas, trazer à igreja o que vai comprar a cesta básica, que vai ajudar a pagar a luz do irmão, o que vai suprir outras necessidades. E o dízimo, ele supre a igreja local. Então, são 3 coisas diferentes que nós praticamos que mudam a nossa vida no mundo espiritual. Malaquias 3, 16, 17 diz assim: então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos, poupá-lo-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Quando contribuímos em um dos 3 níveis, estamos levando um memorial diante de Deus, estamos levantando, um memorial diante do Senhor. Então, toda vez que você pratica uma bondade para com o próximo, seja você pegar e, eu vou dar um tênis, suprir uma necessidade do próximo sem que ele peça, sem que você sentiu de Deus, acordou e Deus colocou no seu coração, nossa, uma lembrança de fulano e alguma necessidade dele para ser suprida, e você supriu, você está levantando um memorial diante do Senhor. Quando a gente traz à casa do tesouro os nossos dízimos e as nossas ofertas para que seja suprido todas as necessidades da comunidade, da nossa comunidade cristã e de toda a igreja, do templo do Senhor, nós estamos levantando um memorial diante do Senhor. E estamos fazendo isso e o Senhor não há de esquecer. Em nenhum dos nossos atos o Senhor há de esquecer aquilo que nós fazemos para Ele. Levítico 27, 30 e 32 diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais, do campo, como as frutas das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. Do tocante às dízimas, do ganho e do rebanho, de tudo que se passa debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. O dízimo nunca deixou de ser santo, mesmo depois da vida de Jesus. Muita gente coloca assim, mas Jesus veio para cumprir a lei. Mas em nenhum momento Jesus veio para deixar de cumprir a lei.
Ele em nenhum momento falou assim, eu não vou cumprir, eu não vou pagar os meus impostos, não vou dizimar, não vou ofertar. Nenhuma vez ele disse isso. Ele cumpriu a lei, mas ele também deixou claro que é para a gente fazer o que é certo. Aquilo que é certo nós devemos fazer. Aquilo que é bíblico, que está como uma ordenança nós devemos fazer. Toda vez que nós roubamos a Deus, né, que nós não dizimamos, não ofertamos ou não... Toda vez que nós não dizimamos, não ofertamos e não esmolamos, nós tiramos do mundo espiritual e dizemos assim, nós não honramos a Deus, nós não amamos a Deus. E, de certa forma, a gente acaba trazendo uma maldição para a nossa vida, né? Um peso para a nossa casa. Isso sobrecai sobre a nossa família também. Então, assim, às vezes você fala, eu não vou mais dizimar e não vou honrar mais a Deus com os meus dízimos, minha oferta, minha esmola, de qualquer forma. Aí você pensa que vai só acarretar para a sua vida. Não, o mundo espiritual vai acarretar também para os teus filhos, a tua geração que está à tua volta. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que as escolhas que nós fazemos. 1 Coríntios 9, 11, 13 diz assim, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos a vós bens materiais? Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve no altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivem do evangelho. Então, assim, os missionários, as pessoas que vivem, né, a pregar o evangelho, que vão em lugares que nós não vamos, eles precisam ser sustentados. Sustentado por quem? Pela igreja. Existe uma oferta específica que nós damos e que alimenta os missionários. Então, aqui diz aqui nesse texto, que deixa claro que nós temos que mantê-lo sim. Se eu não vou, eu tenho que ajudar a manter aquele que vai. É mais que justo diante do Senhor. Então, todo o nosso comportamento, ele gera alguma coisa no mundo espiritual. Então, é abençoar, e não é abençoar assim, eu vou abençoar com o pior. Não, aquilo que você pode, o que está disposto no seu coração, né? Eu tenho R$ 1.000 sobrando, 2.000 sobrando, aquilo que está disposto no seu coração. Mas aquele que é ensinado na palavra, faça participante em todas as coisas boas, aquela que o ensina. Gálatas 6,6. Ou seja, você está sendo instruído na palavra para ser participante das bênçãos do Senhor. E se você quer ser próspero, prosperidade diferente de riqueza, ter as suas necessidades supridas, pode ser até se tornar rico. Mas se você quiser ser próspero de fato, você precisa colocar isso diante do Senhor, né? Se fazer participante das boas obras que o Senhor tem nos mostrado, que temos sido ensinados, que Gálatas 6,6. O dízimo no Novo Testamento. Algumas pessoas afirmam que os dízimos pertencem única e exclusivamente ao Antigo Testamento e que a contribuição do Novo Testamento não tem uma quantidade determinada, ou seja, não estão limitados a apenas 10% da renda. Concordamos que o Novo Testamento ensina acerca das contribuições sem quantia determinada e não limita aos 10% do dízimo, mas o Antigo Testamento também já ensinava isso. Trata-se de uma outra forma de contribuição, chamada em Malaquias 3,8 de oferta. Então, assim, o dízimo é 10% daquilo que você ganha, né? O seu salário, os benefícios e tudo que você ganha, 10%. A oferta é aquilo que você propõe no seu coração. Não existe uma quantidade limite, pode ser mais que o dízimo, pode ser um pouco menos que o dízimo, mas é o que propôs o seu coração. E a esmola é aquela que supre a necessidade do outro. É você ir lá sem ninguém te mandar ir e você suprir a necessidade alheia, né, do seu vizinho. Eu não estou falando só da comunidade cristã, só dos irmãos em Cristo, mas eu estou falando de todas as pessoas que realmente necessitam. Então, assim, não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos,
se não desfalecermos. Portanto, à medida que tivermos a oportunidade, façamos o que é bom a todos os homens, mas especialmente aos que pertencem à família da fé. Gálatas 6, 9 e 10. Uma das principais recomendações ministeriais que o apóstolo Paulo recebeu de Tiago, Pedro e João, a quem ele chamou de as colunas da igreja em Jerusalém, envolvia este assunto de ajuda que deve ser ministrada aos necessitados, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e que também nos esforcemos por fazer, Gálatas 2:10. Então, assim, existe um tipo de lembrete que Paulo deixa claro, já que ele já tinha sido aprendido com Pedro, João e Tiago, que devemos suprir a necessidade do outro. Então, é uma ordem, não é uma coisa assim, isso é uma coisa que eu posso ou não fazer. Não, a gente tem que suprir sim. Se o seu vizinho está passando alguma necessidade, você tem que ajudar. De alguma forma, você pode não ter para tirar, para ajudar, mas você tem que buscar um meio cabível de ajudá-lo. Né? Isso é honrar ao Senhor. Então, nós crescemos em cada nível de contribuição, né, a cada dia, colocando isso diante do Senhor. No começo é difícil, no começo tudo, dizimar, ofertar e até esmolar, no começo é difícil. Mas depois você começa a pegar a prática, né? Começa a se tornar um pouco mais fácil. Então, dizimar, honrar, não é uma questão de sentimento. Eu vou sentir agora uma necessidade de dizimar, de ofertar, de esmolar. Não. É uma questão de decisão. Você decide e você coloca em prática. E Deus, né, como já foi dito na sua palavra, Ele trará as bênçãos sobre a sua vida. Né? Lembre-se que o nosso tesouro não é aqui, o nosso tesouro é a vida eterna. Então nós temos que plantar para que na vida eterna nós tenhamos a oportunidade de ter o nosso galardão. Né? Que Deus possa te abençoar, que você possa ter aprendido um pouco mais sobre os seus níveis de oferta, né? o seu nível de contribuição, que você possa verificar se você está fazendo mesmo aquilo que é justo diante do Senhor. Né, que você possa olhar para dentro de si e falar assim, Senhor, eu posso fazer mais. Ou, Senhor, eu não tenho o que fazer, mas o Senhor pode me ajudar e me prosperar para que eu tenha para poder dividir e para poder doar ao próximo. Que Deus possa te prosperar e te abençoar, né? Que tenha mais uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.